E aí, você sabe o que é Dark Wave? Vamos ver um pouco de tudo hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Ó, antes de mais nada, se inscreve aí, vai. Pô, tem tanta gente que vê aqui, assiste os vídeos e não é inscrito. Pô, se inscreve aí, sério. Eu vou esperar. Deixa de ser folgado, pô. Que isso? Vem aí, assiste, fica assistindo, não inscreve? Vai lá, vai lá. Pronto. Ó, deixa o like também, hein? O vídeo merece, pô. Eu não achei nenhum vídeo ainda em português, tá? Dando o conteúdo que esse vídeo aqui tem. Beleza? Então já apoia aí. Mais uma coisa, siga o canal no Instagram, tá? O Under Brasil Rock. E também entre na comunidade do Amino, aquele aplicativo lá de comunidades e tudo mais, pra gente interagir lá, que é a comunidade que apoia aí o canal, que é a comunidade Góticos BR, tá? O link tá aí na descrição, acesse lá, tem um aplicativo e tudo. Bem, este é o primeiro vídeo de uma série nova aqui no canal, tá? Que é onde eu vou detalhar, eu vou destrinchar para vocês os estilos góticos, começando com o Dark Wave, tá? E depois a gente vai partindo para os outros, tá? Seja Gothic Rock, Gothic Post-Punk ou Death Rock. O Dark Wave, ele é um subgênero da New Wave, tá? Que emergiu da fusão do Post-Punk, tá? Com Synth Pop no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele é geralmente baseado na tonalidade menor e possui letras introspectivas, tá? Ele é tido como sendo dark, romântico e com um tom de tristeza ou melancólico. Mas vamos falar de algumas características do Dark Wave, tá? Então assim, em termos de instrumento, costumam aparecer guitarras, violões, baixo, podendo haver também piano, violino, instrumentos eletrônicos como sintetizador, sampler e bateria eletrônica. O Dark Wave ele é tipicamente implementado na estrutura de fusão de post-punk e synth pop, pelo menos o do início do Dark Wave, né? Como a gente vai ver depois que tem outras divisões, mas então assim, ele faz essa estrutura de fusão com o synth pop em um tom menor, numa escala descendente, tá? E você vê várias características do post-punk, por exemplo, como tempos 4x4, bateria tribal, baixo proeminente, guitarras limpas e minimalistas, tá? Com efeito enlatado, bastante reverb na voz e na guitarra. Eu vou falar um pouco da história para vocês, tá? Nos anos 80, o termo era usado na Europa para descrever música obscura e melancólica, tá? Uma variante da New Wave e do post-punk. Na época, o termo gótico era inseparavelmente associado ao Gothic Rock, tá? Então, assim, os adeptos da New Wave, eles inicialmente eram chamados de Wavers ou Dark Wavers, tá? Mas em muitos países, como a Alemanha, o movimento também inclui os fãs de Gothic Rock, tá? E a gente vai ver que o movimento se espalhou para a Europa e criou diferentes estilos de Dark Wave, tá? Conforme os músicos de diferentes países colocavam as suas influências no estilo. Além disso, tá? O Dark Wave sempre foi incorporado dentro da cena gótica, porque ele vem da mesma linhagem, né, digamos assim, de música do gótico. Tinha essa separação no início, mas depois se fundiu completamente, tá? E durante os anos 90, nós temos uma segunda geração, tá? Enquanto havia um certo decaimento, digamos assim, da New Wave, do post-punk no final dos anos 80, o Dark Wave era renovado como um movimento underground, tá? Por bandas como Dying Lacaien, o Dire of Dreams, Project Pitchfork, Frozen Autumn e o Corpus Delicti. Também nos anos 90, na Alemanha, houve um movimento que mesclou elementos do Dark Wave com o neoclássico e música eletrônica, tá? E ficou muito conhecido como o Neue Deutsche Todeskant. Eu falei que eu não sei como que se pronuncia isso, mas eu já gravei um vídeo sobre a evolução musical gótica, onde eu falo, né, da evolução musical toda que tem nos anos 90. Eu cito esse movimento bastante lá, então eu vou deixar o link na descrição aí para vocês conferirem. Bandas desse movimento incluem o Das Ich, o Guts Erben, o Endraum, Sopor Aeternus e o Lacrimosa.
Nos anos 90, nos Estados Unidos, o termo ele ficou associado à gravadora Project Records. Tá? Incluía bandas como o Lycia, Black Tape for a Blue Girl, e algumas dessas eram caracterizadas por uma guitarra mais atmosférica e sintetizadores, tá? Também mais atmosféricos e vocais femininos. Tá? Esse estilo se inspirou em bandas como Cocktail Twins e ele é geralmente referenciado como Ethereal Wave. Bem, categorias. Então, a gente pode definir o Dark Wave, de um modo geral, como sendo um subgênero da New Wave, onde há Dark Post-Punk ou Gothic Rock que incorpora elementos de synth pop no mix. Tá? Com a evolução natural de um estilo de música, o Dark Wave cresceu muito e podemos colocar o Dark Wave em duas categorias diferentes, sendo categoria número 1, a Gothic Rock com elementos de synth pop, tá? E falando de Gothic Rock, eu estou dizendo da sonoridade da segunda e terceira onda do gótico, tá? Levado por bandas como Sisters of Mercy nos anos 80 e nos anos 90 por bandas como Rosetta Stone e Nosferatu. Então, duas bandas, por exemplo, que estão nessa categoria seriam Paralyzed Age e She Passed Away. A segunda categoria, então, seria Dark Post-Punk com elementos de synth pop. Tá? E aqui a gente está falando de um post-punk mais dark da primeira onda. Tá? Então, diferente da categoria anterior, essa incorpora elementos de post-punk dos anos 70 e início dos anos 80. E esse estilo costuma se apoiar nos synths, tá? Nos sintetizadores, mais nos sintetizadores do que o outro. Tá? E com as guitarras mais próximas do post-punk do que das mais pesadas, né, do hard rock presentes no gothic rock. Muitas vezes esse estilo, essa segunda categoria, lá fora é conhecido como Goth Wave. Tá? Quem estava tocando nesse estilo nos anos 80 era Clan of Zymox. E bem, exemplos de banda dessa categoria seriam Twin Tribes, Butch Blacks e Push Button Press. By her side, understands why she left in such a haste. Across the shadows seem to find the way out of time. Fade away, don't slip to. Bem, as duas categorias vistas, elas possuem algumas características em comum e algumas diferentes. Então as duas possuem um som dark, né, pela característica que a gente já falou anteriormente, de menor na escala descendente, etc. As duas possuem elementos synth pop. E elas se diferenciam na base de rock que é usado. Tá? A primeira no gothic rock, a segunda no post-punk. A primeira é sempre categorizada como dark wave. E a segunda é categorizada como Dark Wave, porém às vezes ela aparece como Goth Wave ou com outros nomes. Tá? A primeira ela é aceita de um modo geral como sendo gótica, isso é bem estabelecido. A segunda tem muitas bandas ali dentro, onde seu status é debatido se é gótico ou não. Tá? Pelo menos lá fora isso acontece bastante. Principalmente em bandas como Butch Black e Drab Majesty. Tá, e isso acontece devido a algumas escolhas de produção. Então, pelo fato de ser mais proeminente no synth do que na guitarra, por exemplo. Tá? Eu particularmente tendo a aceitar as duas categorias como sendo gótico. Tá? Eu acho que um simples detalhe de produção, que muitas vezes ele é mais pelo engenheiro de som, tá? Ele não vai descaracterizar completamente e não vai retirar alguma dessas bandas do estilo. Tá? Mas deixe os comentários aí. Dark Wave ele é um subgênero da música. Se vocês têm alguma dúvida
e como que eu ou como que as pessoas organizam música em gênero, subgênero e estilos e como que isso é aplicado em música gótica, eu tenho um vídeo lá falando sobre os estilos góticos, tá aí link na descrição também, assista lá para entender, tá? Então assim, o Dark Wave é um subgênero e como subgêneros ele possui estilos. E durante os anos surgiram vários estilos de Dark Wave, como o Goth Wave, o Ethereal Wave, o Cold Wave, o Minimal Wave, o Synth Wave, o Neoclássico Dark Wave, entre outros. O Goth Wave eu já falei, vou falar um pouco sobre o Ethereal Wave, tá? Bem, o Ethereal, ele usa tipos de distorções mais oníricas, mais etéreas, bastante reverb, normalmente são músicas mais lentas. Então, exemplos, a gente tem a banda Lycia, This Mortal Coil, tá? Você vai encontrar muito disso no Dead Can Dance, que também, o Dead Can Dance que é tido também com a banda que deu início ao neoclássico Dark Wave, tá? Porque justamente ele incorpora elementos neoclássicos. Então, falar sobre neoclássico Dark Wave, tá? No meio dos anos 80, bandas como Dead Can Dance e In The Nursery lançaram álbuns influentes, tá? Com basicamente os fundamentos do neoclássico Dark Wave. E a partir daí também veio o desenvolvimento do Neue Deutsche Todeskant, que eu citei já anteriormente. Sobre o Cold Wave. O Cold Wave ele já vai para um lado mais minimalista, valorizando bastante os elementos eletrônicos e é influenciado, talvez, né, bastante na verdade, pela trilogia fria do The Cure, né, com os álbuns 70 Seconds, Fate e Pornography. O som é bem frio, tá, e bastante atmosférico. Esse estilo particularmente ele se desenvolveu bastante na França dos anos 80 e 90, tá? Com bandas como Opéra Monte-Steel, o Clair Obscur e o Opéra de Nuit. O Minimal Wave. O Minimal Wave inclui uma estrutura musical minimalista, tá? Uma produção geralmente não muito polida, uso de sintetizadores analógicos e bateria eletrônica dos anos 70 a 90. Os arranjos instrumentais incluem beats mecânicos e padrões curtos e repetitivos, com ênfase em sons artificiais e sintetizados, tá? Os arranjos vocais ele agem como um contraponto a essa artificialidade. Então, exemplos de bandas de Minimal Wave, por exemplo, Norma Loy, Moral, Magic the Spell. Ou Magic the Spell, não seja. E bem, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Em breve, mais um vídeo nesse esquema aqui, falando sobre algum dos outros estilos góticos. Eu não sei ainda qual que vai ser, mas vai ser um vídeo bem bacana. Deixa o like aí, aperta o sininho, essa coisa toda para receber os vídeos aí. E falou!